E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Doi, pessoal. O vídeo de hoje é bastante interessante, bastante longo também, então já vai pegando sua pipoquinha, seu suquinho e vem aqui assistir a análise do episódio 4 Service, que passou aí no dia 13, né? O último domingo, no caso, pra mim é ontem, tô gravando na segunda-feira e acho que sai hoje ainda, beleza? Então bora lá assistir e conferir mais ou menos o que rolou dentro desse episódio, de acordo com uma análise bem detalhada sobre o episódio. Bora lá. Bom, então vamos lá. O episódio começou com o Rick e a Michonne se levantando, né, acordando lá, mas eu achei muita sacanagem da parte da MC, porque eles pularam um tempo aí, né, deram um salto temporal, que foi justamente o tempo que a gente queria assistir, que foi, meu Deus, eu acho que o episódio 2 vai ser sobre a Carol, o 3 sobre o Daryl e o 4 sobre a chegada do grupo do Rick em Alexandria, como é que eles chegaram, como é que reagiram, mas não teve isso, pulou. Foi uma grande sacanagem da MC, do pessoal dos produtores, porque todo mundo estava esperando ver como é que ia ser a reação de Alexandria ao saber de tudo que aconteceu, a reação do Rick ao chegar lá e perceber que realmente ele tá na porcaria, né, já tá afundado e tal, que o Negan tá dominando eles, o que ia acontecer, mas não, pulou essa temporada, esse pedaço aí de tempo, e mostrou pra gente apenas como é que tá sendo a reconstrução deles e tal, né. Foi bem sacanagem, tinha muita maldade dos produtores com a gente, porque a gente queria conferir qual que ia ser a reação do Rick, da Michonne, da Rosita, da Sasha, né, do pessoal que tava lá, do Carl, mas não teve isso. Então a Michonne se levantou e tal, pegou um rifle, o que já é um ponto muito interessante. A Michonne não usa rifles. Por que a Michonne tá pegando um rifle? Na análise que eu fiz do Sneak Peek, eu pensei que ela tivesse, sei lá, tramando alguma coisa, fazendo uma vigília para esperar os Salvadores chegarem, tentar um ataque, alguma coisa assim e tal. Porque não faz sentido a Michonne pegar um rifle, isso nunca aconteceu, quase. A Michonne raramente pega uma arma de fogo, ela sempre tá usando sua katana e tal, ela é muito boa com a espada, então não tem por que ela usar um rifle. E ela pegou o rifle. E jamais eu imaginaria que fosse para tentar caçar, para tentar, na verdade, treinar com o rifle. Então ela tava ficando em cima de um carro, né, no meio de um campo aberto, uma área aberta, tentando treinar suas habilidades com o rifle. Ela errava o tempo todo, ela era muito ruim com o rifle e tal. Porque não é uma coisa para ela. Mas para quem não sabe, nas HQs, quem faz o papel de atiradora do grupo e tem uma relação com o Rick e relação também com o Carl e com a Judith é a Andrea. A Andrea, que morreu pra gente já no The Walking Dead na série, mas ela tem a relação que a Michonne tá tendo com o Rick, e a Michonne, na verdade, tem uma relação com o Ezequiel, beleza? Já falei isso várias vezes em vários vídeos. Então, na verdade, o que rola é que a Michonne pode estar tentando assumir o papel da Andrea, mas isso não tá rolando, não vai rolar, eu acho, porque ela não tem habilidade nenhuma com o rifle, nenhuma mesmo, ela é 0 com o rifle, é péssima. E aí ela conseguiu ainda acertar um servo, né? Foi na cagada, mas acertou. Foi ótimo, tudo bem. Levou alimento e deixou os salvadores felizes. Mas com o rifle, Michonne desanima, filha. Não dá. Eu acho que os pontos que ela tem que levar da Andrea pra ela, se for levar, é só a relação dela com o Rick, com o Carl e a Judith. No máximo é isso. Porque com o rifle realmente não dá. Acho que com o rifle a gente tem outras pessoas boas. Por exemplo, temos a Sasha, né? Que é muito boa com o rifle. Temos a Rosita, acho que não, mas o Padre Gabriel pode ser um bom candidato a ser um bom atirador com o rifle, porque ele apareceu com o rifle durante o único ataque que ele participou e não foi aquela bosta, né? Ele conseguiu ainda eliminar o Salvador. Mesmo assim foi péssimo, né? Foi do lado assim, mas ele pode treinar e quem sabe ele seja importante com o rifle mais pra frente. No momento acho que é só a Sasha, né? A Michonne vai deitando, desanima, seu negócio é katana, filha. Tá bom, e aí a Judith aparece também, o que mostra que o Padre Gabriel foi ótimo no seu serviço, que era proteger Alexandria, e a Judith ele realmente protegeu, nada de mal aconteceu a eles, nenhum zumbi invadiu, e a Judith tá bem, tá? Então foi o único momento que a Judith apareceu no episódio, foi esse, onde no começo o Rick pegava ela e tal, e dava bom dia e tudo mais, né? E bom, aí corta lá pro Eugene no portão, que eu já tinha analisado e já tinha pensado que ele realmente estaria no portão, mas eu não sabia que ele não abriria, pra mim seria ele, mas tudo bem. Ele ou o Rick, né? E na verdade eles estão confusos, eles não sabem o que dar aos salvadores quando eles vierem, ou seja, não tem aquela história, tipo, por exemplo, a comunidade de Hilltop fornece mais alimento, né? Agora, a comunidade do Rick, como não tem alimento, não fabrica alimento, não tem armas suficientes e tal, não tem muito o que eles darem. Apesar de os salvadores pegam o que querem, né? Mas eles tinham algo a oferecer, eles não sabiam o que oferecer. Então o Eugene ainda fala de um rádio, o Spencer e a Rosita falam de sair pra procurar alguma coisa e tal, e, pô, estão perdidos, totalmente perdidos, né? Só que tem aquele ponto, a galera tá achando que tem muito tempo ainda. E aí é quando o Negan chega. E quando o Negan chega, já faz aquela menção grande a HQ, né? Porquinhos, deixa-me entrar e tal. Muito legal, por sinal. Parabéns, MC, que tá ficando cada vez mais próxima aí da HQ na série. Muito interessante isso, né? Achei muito legal. E aí o Spencer é quem abre o portão. E esse ponto já é muito importante no episódio, que o Spencer já dá uma cagada geral. Já fala, quem é você? Pelo amor de Deus.
Olha só, a gente percebe durante o episódio que está muito confuso em Alexandria, ninguém sabe de nada ainda, ninguém sabe quem que é o grupo que está entrando lá e pegando as coisas deles, ninguém sabe quem são os salvadores e quem é o Negan. Ou seja, cara, será que foi tão lixo assim a chegada do Rick? Eles simplesmente chegaram, deitaram, dormiram durante 1 ou 2 dias no máximo, assim e tal, sabe, cansados, mortos, e pumba, todo mundo agora tá feliz de novo, todo mundo tá tranquilo, não aconteceu nada, o Abraham e o Glenn não morreram, a Meg não está em Alexandria e tá tudo tranquilo, pô. Por favor, né, cara? Não é assim. Tem que ter uma preparação. Não é possível que o Rick não juntou todo mundo e falou, olha só, foi isso, isso e isso, o Negan é um cara assim, assim, assado, ele vai vir buscar isso, isso e isso, ele é violento e tal, tomem cuidado, o respeitem, porque o Spencer totalmente desrespeitou o Negan perguntando quem ele é. Pô, isso aí é pesado demais da conta, por favor, toma mais cuidado, Spencer, tá? Porque a gente tá percebendo também, o Spencer é um cara que a gente vai focar durante um momento aqui da análise, que ele tá se aproximando mais das HQs, e é bem interessante também isso. Talvez seja proposital da AMC, sabe? Mas eu achei um ponto negativo do episódio, foi que ele não mostrou pra gente a chegada do Rick e a chegada do grupo do Rick a Alexandria. Isso eu achei o ponto negativo, o grande ponto negativo pra mim foi esse, beleza? Bom, quando o Negan entra, né, pra dentro de Alexandria, o Rick e o Negan se encaram e tal. Legal, interessante. Parece que o Negan não tem um pingo de respeito pelo Rick, mas o Rick é obrigado a ter respeito pelo Negan. E obviamente isso aí já seria explorado, eu achei bem interessante também, é um ponto positivo. Que tá trazendo uma menção bem real, né, bem fiel ao que seria a realidade de um grupo que passasse por aquilo que o grupo do Rick passou nas noites anteriores. Foi bem interessante. Bom, outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que o Negan parece ter gostado da Rosita. Bom, é legal, porque o Negan ele não é um cara que desrespeita as mulheres assim e tal, beleza? Mas pode ser que em algum momento da trama a Rosita acabe indo pro lado dos Salvadores, não indo para participar, mas acabando sendo levada pelo grupo, alguma coisa assim, ou durante a guerra ela ataque e ela fique presa dentro do santuário, alguma coisa assim, no estilo. Pode acontecer, só uma possibilidade, viu galera? Não é uma coisa que vai acontecer, é real e tal. Só pensei nisso durante o episódio lá que eu tava assistindo, pensei nisso, não, talvez aconteça, mas acho que não. Outro ponto é que os salvadores, o Negan diz que os salvadores é que vão decidir o que levar. Ou seja, Rick, você não tem poder nenhum mesmo, fica quietinho, filho, na sua e aguarda. E também achei legal que o Negan proibiu o contato do Daryl com o Rick. Né? O Rick não pode nem dirigir a palavra ao Daryl. E a gente vê também que o Daryl não está muito preocupado, o Daryl está realmente abatido e ele não sabe o que fazer. Então já é uma deixa muito grande para pensar, será que o Daryl vai virar um salvador, cara? O que será que vai acontecer, afinal de contas? Ou isso tudo é arrependimento, ou o Daryl tá ficando louco mesmo. Não dá pra ter muita certeza de nada. Mas é muito interessante a atuação do Norman Reedus, tá sendo muito legal, cara. Porque a gente não sabe o que tá rolando direito, tá aquele ar de suspense, aquele suspense no ar, sabe? Meu Deus, o Daryl tá ou não se convertendo aos salvadores, o Daryl vai ou não virar um Negan? Ou o Daryl vai querer vingança? O que tá rolando? Né? A gente vê que o Daryl tem bastante medo, na verdade, do grupo de salvadores, tem bastante respeito por eles. Medo não, respeito. Né? Ele quer, de certa forma, se manter vivo, vamos dizer assim. Apesar de que ele cause muita treta e ele diga que ele é o Daryl diante do Negan, eu acho que ele tem, de certa forma, um certo respeito e medo, né? Mas vai ser dialogado isso aí no final do episódio também. Bom, achei interessante também que o Dee, né, o Dwight, tentou um contato com a Rosita e tal. E nesse momento eu já imaginei, pô, deve ser o Dwight que mandou a Rosita pra floresta. E realmente foi. O Dwight queria que a Rosita buscasse a moto e tal, né? A moto do Daryl. E ele sabia que a da Rosita sabia onde estava. Outro ponto interessante é que a Michonne parece que era acostumada a fazer vigílias, né? Todo dia ela fazia aquilo, por isso que ela estava daquele jeito, não é questão de armar um ataque não, ela realmente estava lá porque todo dia ela estava indo treinar com o Rick, né? Bom, o Negan humilhou o Rick, né? E depois o Negan foi maldito o suficiente para dar a Lucille pro Rick segurar. E aí o Rick queria bater no Negan a qualquer custo, a gente vê a mão do Rick comichando e tal, o Rick com a cara de louco, falei, pô, vai dar na cabeça dele, mas não vai não. Na verdade eu não pensei isso, mas eu pensei na possibilidade, sabe quando você imagina, pô, seria legal se acontecesse, então, foi mais ou menos isso. E a gente vê o Padre Gabriel viajando legal, velho, chegando rindo, cara, que loucura é essa, Gabriel? Maneira, velho, tudo bem, tá, maneira. Eu achei muito interessante até, porque o Padre Gabriel era um personagem que o pessoal considerava inútil, e agora ele tá sendo muito útil, porque eu não sei se vocês perceberam, mas o que rolou foi que ele cavou covas falsas, cara, percebendo a presença do Negan. E já pensando na possibilidade do Negan perguntar pela Meg e tal, ele já cavou covas falsas para a Meg, uma cova falsa para a Meg. O que foi muito legal, e aí depois eles foram lá pro cemitério onde tinha as covas e tal, e o Negan começou a falar da morte do Abraham e do Glenn, e também da Meg, mas ele, da suposta morte da Meg, né? E ele falou que a Meg é um desperdício e tal, que coitadinha, passou por um momento difícil e tudo mais.
e a gente pode ver que ele estava interessado na Meg, e isso foi ótimo. O Padre Gabriel fez uma coisa surpreendente e tá de parabéns, na verdade, viu? Muito bom, foi uma evolução muito legal do personagem, que passou de um inútil, de um cara que criticava o grupo, para um cara que agora tá ajudando o grupo de certa forma, muito, né? Porque se a Meg, se eles não falassem isso, o que iriam falar da Meg? A Meg tá em Hilltop. A Meg tá lá em Hilltop e tal. Aí o Negan já tem Hilltop no controle, ele ia lá atrás da Meg, pô. Ia pegar a Meg. Isso é muito interessante, o Padre Gabriel ajudou demais. E aí o Negan ainda culpou o Daryl pela morte do Glenn. Falou, olha, a morte do primeiro foi eu que escolhi mesmo, mas o Ruivo, né? Mas a morte do japonês, o segundo, infelizmente, aconteceu porque o Daryl perdeu a cabeça e tudo mais. Aí foi muito legal, tá maltratando muito a mentalidade do Daryl. Muito perigoso isso pra mentalidade do personagem, tá ficando meio louco, né? E aí é quando eles ouvem um tiro, né? E aí a gente vê o Carl sendo loucão. O Carl pirado na maionese lá, e foi uma coisa muito legal, que foi o lado maligno do Carl sendo explorado, né? A gente sabe que nas HQs o Carl tem esse lado piradão e tal, o lado do mal, vamos dizer assim, o lado Carl mal, né? Onde ele é um cara que pegou os pontos negativos dos vilões, os pontos positivos dos vilões, que no caso são pontos negativos para os mocinhos, né? Que é a crueldade, a falta de medo, de receio, a explosão, ele explodiu, né, de certa forma, ele tá apontando a arma para dois salvadores, e aí o Negan chega e ele continua apontando e o Carl não abaixa a cabeça. Muito legal isso aí. A gente pode ver já uma deixa para a relação entre o Carl e o Negan, cara. Muito bom mesmo esse ponto. Porque foi uma coisa surpreendente, eu não pensei de forma alguma que eu veria isso em algum momento naquele episódio, tão rápido assim. A gente viu que o Negan vai falar com o Carl e o Carl escuta o Negan, e o Carl respeita o Negan, e o Carl não fica debatendo com o Negan. E o Negan também respeita o Carl de certa forma, ele não fala pra agredir, né? Ele não tenta agredir o Carl, é muito interessante mesmo, é um ponto em que pode ser levado, pode ser considerado para estabelecer a relação entre o Carl e o Negan, cara. Bem legal mesmo, a MC mandou bem. E aí o Negan, né, chega lá então no depósito de armas e tudo mais, e aí a Olivia tá lá, e o Negan ainda faz piadinha da Olivia e tal, né, que a Olivia cuida da comida e das armas, a Olivia é uma gordinha e tal, o Rick escolheu mal a pessoa pra cuidar da comida. Tal. Achei legal porque isso aí já aproxima o Negan das HQs do Negan da série, né, o Negan da série das HQs, que faz piadinha com tudo, piadinha bem suja, por sinal, um cara bem imundo, né. E aí ele vai dizer pro Rick que ele vai deixar a comida. E de certa forma achei razoável, isso aí bastante interessante também. Que o Negan sabe que sem armas eles não conseguem muita coisa. Aliás, conseguem, né? Mas não é tão fácil quanto com armas, né? Não é tão fácil você caçar com uma faca, e sem o Daryl ainda mais, sem a besta do Daryl. Então não tem faca, não tem besta, não tem arma. Quer dizer, tem faca, né? Mas não tem besta, não tem arma, é bem complicado. E aí o Negan diz que vai deixar a comida e tal, e o Rick não abaixa tanto a bola nesse momento. Porque eu achei que foi mais por questão de moral mesmo. O Rick não ia assim, muito obrigado, senhor Negan, por ter deixado a comida. Eu achei bem interessante até. Bom, e aí a Rosita acha a moto e tudo mais, e o Spencer começa a culpar o Rick, dizer mal do Rick, né, falar mal do cara. E achei bem interessante que ele vai começar a explorar, parece, o ponto negativo do Spencer. Pra quem não sabe, o Spencer nas HQs, ele é meio que um vilão, de certa forma. Isso já é revelado na série há bastante tempo, né? Desde quando o Spencer apareceu, ele não gosta muito do Rick, porque ele parece achar que o Rick toma decisões explosivas e tudo mais. Né? E aí achei interessante que ele começou a ser explorado aquela parte de vilão dele, né? De querer o mal do Rick, de certa forma. Foi bem legal. E também teve um ponto que eu achei interessante, que a Olivia foi pega, né? Porque faltavam duas armas, cara. Duas armas. Uma Glock e uma .22. Muito legal também, porque mostrou que realmente os salvadores não estão pra zoeira, eles querem tudo, entendeu? Eles não vão deixar nada, nenhuma arma sequer. Nenhuma, cara. E foi muito massa isso, pra mostrar o quanto eles são, de certa forma, cruéis, né? E pesados. O que eles querem, eles vão conseguir a qualquer custo. E o grupo do Rick é obrigado a começar a procurar arma. Então, procurar arma, porque senão a Olivia vai morrer. E o episódio ficou muito nisso, né? Vamos ser sinceros. Ficou bastante tempo só procurando duas armas. Acho que a parte maior do episódio, a parte de tensão, assim, de emoção desse episódio foi isso. Foi a procura pelas duas armas e a morte da Olivia ou não, né? Não teve muito isso de, nossa, olha só que medo do Negan e tal. A galera de Alexandria tava totalmente bolada e sem saber o que tava acontecendo, cara. Achei estranho. Tá faltando um pouquinho de emoção, MC. Tá faltando um pouquinho de emoção e tal, de tensão. Até porque a Olivia também não é muito querida. A Olivia não é aquela personagem que a gente fala, nossa, eu amo a Olivia e se ela morrer eu vou ficar muito chateado. Não é isso. Então, deixar a Olivia de refém enquanto eles procuram armas não é tão pesado assim. É claro, se a Olivia morresse a gente ia ficar triste. Óbvio, né? Menos uma pro grupo do Rick. Uma que tinha uma função específica, uma que não ajudaria na guerra, mas ela ajuda num ponto em que ela trabalha, que é a inspeção
de armas e comidas é interessante. Se outra pessoa tivesse que fazer isso, talvez a gente perdesse força na guerra, né? Então ali ia fazer falta de uma forma ou de outra. Mas não é aquela personagem que a gente fala, nossa, se ela morrer eu paro de assistir, né? Igual muita gente fala do Daryl, igual muita gente fala do Carl, do Rick, da Judith, da Michonne, da Meg, e assim vai, né? Então acho que não foi tanta emoção quanto deveria ser. Mas foi legal, deu uma atençãozinha pro episódio, a procura das armas e tal. E aí teve a Assembleia, e a Assembleia é muito legal, né? A Assembleia, pra quem não sabe, é aquele momento que o Rick falou que não tinha mais jeito e tal, que eles precisavam de encontrar as armas, que o Negan tava no comando, que não é mais o Rick, que o Rick não comanda ninguém, que o Negan comanda todo mundo, e o Negan faz o que quiser, e o Negan tá no poder, e o Rick tá caindo, o Rick tem medo e tudo mais e tal, e alguém vai morrer, né? O Oliver vai morrer se não achar nem as armas e tal. E aí o pessoal começa a ficar se perguntando com quem que tá as armas, um olhando pro outro e tal. E é bem interessante também que o grupo de Alexandria não sabe mesmo o que tá acontecendo, não sabe mesmo quem é o Negan, cara. É um ponto bem legal. E aí o que rola é que uma pessoa que estava desaparecida da série há muito tempo, e que muita gente me perguntou nos comentários de vários vídeos, o Eric morreu? O namorado do Aaron tá morto? O que tá rolando com ele? Cadê o cara? Desapareceu. E aí ele apareceu outra vez. E achei legal que o Aaron... Quer dizer, que o Aaron estava dizendo pra ele que não era o momento ainda de perguntar isso. Ou seja, é um cara que tem uma mente bem boa, o Aaron, pra saber realmente não era o momento, cara, de perguntar sobre guerra, sobre briga, né? Sobre sair dessa. E aí o Eric pergunta pro Rick, olha só, como é que a gente vai sair dessa mesmo se a gente achar as duas armas, cara? Como que a gente vai sair dessa? E o Rick diz pra ele, olha, não tem como sair dessa. E achei legal, por quê? Porque o Eric já mostra que ele está a favor de ter uma briga, de ter uma guerra, né, de certa forma. E como o Eric está, e o Eric e o Aaron são namorados e muito apaixonados e tudo mais, eu acho que se o Eric quiser brigar, o Aaron também vai brigar. Então já tem aí duas pessoas aptas para a guerra, de certa forma, né? Foi muito legal. A aparição do Eric de novo foi muito importante porque ele desapareceu durante muito tempo. Ele apareceu acho que na 5ª temporada, né? Desde lá, do macarrão com o Daryl, eu não vejo mais o Eric. Sumiu mesmo e foi muito bom ele ter aparecido outra vez. Aí o Rick diz que não tem saída e o Eugene fala que não tem nem todos estão lá e tal, mostra a Rosita na floresta. E aí a Rosita tem uma arma, e a Rosita pega um pente e vê se nesse pente tem arma, tem bala, e não tem bala pelo jeito. E ela vai levar a arma mesmo assim, né? Legal também, bem interessante, só que tem um ponto que a gente tem que debater também. O Spencer é sujo até o último, porque quando ele viu que ela estava atrás de uma arma, atrás de munição, ele se lembra com certeza que ele tinha armas, ele não fala pra ela que ele tinha armas, cara. Muito massa também ver que o Spencer realmente tá mentindo pra todo mundo, porque ela é amante dele, os dois têm relações, entendeu? E aí até dela ele esconde as coisas, então ele é realmente aquele cara bem sujo até o último mesmo, que é bem vigarista, vamos dizer assim. A gente vê o Rick preocupado e tudo mais, o Padre Gabriel sendo fiel, isso foi muito legal. O Padre Gabriel passou de um inimigo, de certa forma, para um amigo rapidamente. Foi muito massa, eu gostei muito. E eu gosto do Padre Gabriel, cara, por incrível que pareça, eu acho ele um personagem muito interessante, porque é um cara que é confuso. Ele consegue, o ator do Padre Gabriel consegue trazer pra gente todo aquele medo que a gente sentiria durante o apocalipse. Muito massa, cara. E aí a gente corta pra parte onde a Enid tá pedindo os balões e tal, e um cara meio que, de certa forma, assedia a Enid. É muito pesado isso. E já é um ponto em que o Carl pode ter raiva dos Salvadores ainda mais, certo? Porque o Carl tava vendo tudo. E o Rick achou as armas dentro da casa do Spencer e tudo mais, achou bebida e comida também, o que é muito tenso, porque tudo era controlado pela Olivia. A Olivia controlava a saída de comida e de armas. E o Spencer roubou o cara e escondeu no seu piso. Isso é muito chato, cara, de ver. A gente pode ver que o Spencer realmente é um vigarista e sujo. E aí o Rick achando isso e tal, ele sai da casa pra levar pro Negan, e o Negan pergunta quem causou a quase morte da Olivia, né? E o Rick diz que não importa, então o Rick já poupa, de certa forma, a vida do Spencer, talvez a vida do Spencer, porque o Negan não gosta de nego safado também, né, de certa forma. E o Spencer é safado. Eu acho que o Spencer merecia um soco na cara, tanto do Negan quanto do Rick, cara, porque ele é muito mala. E aí o Rick e o Negan conversando, o Rick vê a Michonne, pede 1 minuto, aí o Negan diz que não, o Rick pede por favor. E aí o Negan move seu coraçãozinho de gelo e deixa que o Rick vá falar com a Michonne. E lá o Rick resolve levar o rifle também pra o Negan. E a Michonne diz que não precisa e tal, que é inútil isso e tudo mais, mas o Rick quer levar o rifle, a gente percebe que é muito importante que ele leve. E ele levou o rifle para o Negan, pra quê? Não era necessário, aquele rifle não estava na contagem de armas e o Negan não ia nem perceber. Mas o Rick levou para poder ter mais um pouquinho de credibilidade com o Negan, ou seja, fazer com que o Negan confie nele mais do que ele já confia, né? Fazer com que o Negan veja que ele é um cara transparente, de certa forma, entendeu? Meio que ganhar a confiança do Negan. Foi bem legal também, uma atitude muito importante do Rick,
que vai ajudar o grupo ainda. E aí, aquele momento que o Rick pede para que o Daryl fique e o Negan não deixa, né? E aí o Negan ainda fala que ele podia suplicar, mas o Daryl não fala nada. É um ponto muito legal também, por quê? Porque o Daryl não está se rebaixando nem um pouco ao nível que o Negan quer que ele se rebaixe. O Daryl se mantém firme diante de todas as escolhas e todas as decisões tomadas. Muito massa, cara. Pesado do Daryl. Então tem aquele momento que a gente pensa, pô, o Daryl pode ser um salvador ou não. O Daryl só tem a sua personalidade muito forte, ele não vai se corromper diante dessa situação, o que eu achei muito legal. E aí o Dee ainda fala pro Daryl, olha só, você pode ter ela de volta. É só dizer a palavrinha mágica, que no caso seria Negan, né? Acredito eu. Eu quero ser o Negan, alguma coisa do tipo, sabe? O que é bem legal também, e o Daryl não se corrompe mais uma vez, ou seja, o Daryl se mantém muito firme. É bem massa de ver. Tá tendo uma mudança muito grande no Daryl. Então se você não gostava do Daryl, achava ele um cara saturado já, acho que vai ter uma mudança bem legal que vai trazer ele de volta ativa na série, vai ser muito massa. E bom, a gente vê que o Rick realmente se rebaixou totalmente ao Negan. E aí ele pediu, falou obrigado o Negan ter vindo e tudo mais, o Negan fala obrigado a você e tudo mais, mamãe que ridículo. E aí o Daryl vai embora olhando pra trás, cara, olhando pro Rick. Eu achei bem legal isso, bem marcante no episódio também, um ponto bem interessante. Porque a gente vê que de certa forma o Daryl queria ficar, mas não pode, não tem como ficar. Então é bem legal também de se ver. E o ponto principal de toda essa análise que acho que pouca gente percebeu foi o vingança para saqueadores, lá no lado de fora de Alexandria, né? Misericórdia para os acho que piedosos, alguma coisa assim. Misericórdia para os necessitados, né? E vingança para os saqueadores. O que o Negan é? Um saqueador. O que os salvadores são? Saqueadores. E o que o Rick fez? Nada. Mas lá está a vingança. E vingança é algo que vem depois. Ou seja, o Rick provavelmente pensou, pô, tá escrito aí, a Diana escreveu isso, então a gente tem que cumprir de certa forma, né? Mas não tem como cumprir, o Rick sabe disso. A gente pode ver que o Rick tá totalmente abalado, é realmente o que o Andrew falou, né? O Andrew falou... O Andrew, pra quem não sabe, é o ator do Rick. Ele falou numa entrevista que a gente veria um Rick totalmente abatido, acabado, com medo pela sua vida, pelo medo da família dele e tudo mais. Achei bem legal, cara. Pessoal, o outro ponto foi a ida ou não do Carl aos Salvadores. Um vídeo pequenininho, tá aqui na descrição pra você saber se o que eu acho, um ponto que eu peguei do episódio, um pause que eu dei sobre a ida do Carl ou não aos Salvadores nesse episódio ainda, beleza, galera? E bom, aí um ponto legal também, quando o Spencer chega lá e tal, e o Rick dá aquela dura nele, ainda pede pro Spencer falar sim. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Rick, de certa forma, aprendeu alguma coisa com o Negan, ou seja, com os merdas, você você é duro, de certa forma foi mais ou menos isso. Que o Rick pediu pro Spencer falar sim, e o Rick disse que ia quebrar a cara dele se ele falasse isso outra vez. É bem legal isso, muito interessante, porque a gente vê que o Rick, de certa forma, aprendeu alguma coisa com o Negan. Seja boa ou ruim, mas o Rick aprendeu alguma coisa com o Negan. Bem legal de se ver também. E aí a gente vê que a Rosita também xingou o Spencer e tudo mais, porque ele tinha armas e tal. E também a Michonne querendo guerra. Muito massa, a Michonne quer a briga também. Então tem Eric, tem Rosita... Tem Michonne, tem Aaron, tem o Rick ainda não, né? Tem o Carl que tá tendo duro também. Muito massa, cara. Acho que a gente pode ter uma guerra muito legal aí. E aí o Rick fala dos colchões e tal, que eles levaram até os colchões, mas tem um ponto que a gente tem que levar em consideração aí. O Shane. O Shane era um personagem muito legal, o personagem preferido de muita gente. O meu não era o Shane preferido, não era, longe disso. Eu achava o Shane muito traíra, mas era um cara que ajudava muito o grupo e tinha muito a ver com a questão de sobrevivência, né? Ele era muito bom pra sobreviver. Porém, ele fazia coisas ruins, e a gente de certa forma, somos mocinhos, a gente acaba gostando. Mas do ponto de vista dele, ele era o melhor no que fazia, porque ele era o cara que realmente sobrevivia, e muito bem, por sinal. Ele era forte, rápido e tal, e o Rick fala dele, né? O Rick faz a menção a ele depois de tantas temporadas sem falar do Shane, o Rick volta no Shane. Muito massa, quer dizer que o Rick não esqueceu. Só que o Rick volta no Shane pra uma coisa bem ruim, que é assumir seu chifre. O Rick então diz que realmente a Judith é filha do Shane. E, bom, eu ia trazer um vídeo sobre isso ainda, mas não tem mais o que discutir, né? Se até o Rick afirmou que a Judith é filha do Shane, ela é, né? Ela é. Mas o Rick cuida dela como se fosse filha dele e tudo mais, ele quer estar vivo para poder ensinar ela a sobreviver. É bem legal isso também, a relação do Rick com a Judith, que ele quer muito bem dela e ele preza muito pela vida dela. Foi legal voltar no Shane, foi muito massa, gostei pra caramba, a MC mandou bem fazendo isso. Eu só achei triste, né, pra caramba, o Rick assumindo que ela realmente é filha do Shane. Pô, ele... pesado, né, gente, de certa forma. O chifre dentro do apocalipse é mais tenso do que o chifre fora, vamos dizer assim.
E aí o episódio termina com a Michonne, aliás, quase termina, né? Com a Michonne vendo colchões queimados, cara. Esses colchões queimados são quais colchões? Os colchões que estavam em Alexandria. Ou seja, os salvadores não precisavam de colchões, a gente sabe disso. Eles pegaram os colchões só pra humilhar o grupo do Rick e deixar eles na merda. Pegaram colchões e botaram fogo na estrada. Cara, não necessitava fazer isso. Não havia necessidade, não precisava fazer isso. Mas era só pra humilhar mesmo, e achei bem legal. A Michonne ficou muito enfurecida com isso, com certeza. E muita gente perguntou, e a bala que a Rosita pediu no final? Isso aí foi pra quê? Acredito eu que ela esteja com vontade de ter uma bala no seu pente para caso seja necessário, ou seja, proteção própria. Mas acho que a Rosita não quer se suicidar, acho que a Rosita vai querer mesmo entrar pra guerra também, para poder vingar a morte do Abraham. Mas achei triste também porque não foi mostrado se ela tá ou não abalada com a morte do Abraham, mas foi legal. Bom, o final ela pedindo a bala pro Eugene, na minha opinião, é apenas para realmente ter uma bala no seu pente, já que ela não tinha nenhuma, aparentemente. Foi legal, foi, acho que o Eugene também agora entra já na menção de fabricar as balas, né? Já está sendo usado o ponto em que ele fabrica balas, isso é muito legal também pra temporada, né? Pra série, porque já mostra que o papel dele vai ser esse mesmo e vai ser importante. Outro ponto é que vai haver a guerra já então, já que o Eugene pode mesmo fabricar uma bala. Vai ser massa, com certeza. Pessoal, se você curtiu o vídeo, deixe seu like aqui embaixo, não se esqueça. Confira os outros vídeos do canal, se inscreva, ative o sininho para conferir os próximos conteúdos do canal ainda. Lives aos domingos às 23h30, às 2h30 da manhã, durante a sessão de The Walking Dead, beleza? Então, um forte abraço, eu vou ficando por aqui. Se você tem alguma coisa para comentar, comenta aqui embaixo pra gente suas opiniões e tudo mais, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu fui! O Rick, né, falar mal do cara. E achei bem interessante que vai começar a explorar, parece, o ponto negativo do Spencer. Pra quem não sabe, o Spencer nas HQs, ele é meio que um vilão, de certa forma. Isso já é revelado na série há bastante tempo, né? Desde quando o Spencer apareceu, ele não gosta muito do Rick, porque ele parece achar que o Rick toma decisões explosivas e tudo mais. Né? E aí achei interessante que ele começou a ser explorado aquela parte de vilão dele, né? De querer o mal do Rick, de certa forma. Foi bem legal. E também teve um ponto que eu achei interessante, que a Olivia foi pega, né? Porque faltavam duas armas, cara. Duas armas. Uma Glock e uma .22. Muito legal também, porque mostrou que realmente Salvador não estão pra zoeira. Eles querem tudo, entendeu? Eles não vão deixar nada, nenhuma arma sequer. Nenhuma, cara. E foi muito massa isso, pra mostrar o quanto eles são, de certa forma, cruéis, né? E pesados. O que eles querem, eles vão conseguir a qualquer custo. E o grupo do Rick é obrigado a começar a procurar arma e tal. Procurar arma, porque senão a Olivia vai morrer. E o episódio ficou muito nisso, né? Vamos ser sinceros. Ficou bastante tempo só procurando duas armas. Acho que a parte maior do episódio, a parte de tensão, assim, de emoção desse episódio foi isso. Foi a procura pelas duas armas e a morte da Olivia ou não, né? Não teve muito isso de, nossa, olha só que medo do Negan e tal. A galera de Alexandria tava totalmente bolada e sem saber o que tava acontecendo, cara. Achei estranho. Tá faltando um pouquinho de emoção, MC. Tá faltando um pouquinho de emoção e tal, de tensão. Até porque a Olivia também não é muito querida. A Olivia não é aquela personagem que a gente fala, nossa, eu amo a Olivia e se ela morrer eu vou ficar muito chateado. Não é isso. Então, deixar a Olivia de refém enquanto eles procuram armas não é tão pesado assim. É claro, se a Olivia morresse a gente ia ficar triste. Óbvio, né? Menos uma pro grupo do Rick. Uma que tinha uma função específica, uma que não ajudaria na guerra, mas ela ajuda num ponto em que ela trabalha, que é a inspeção de armas e comidas, é interessante. Se outra pessoa tivesse que fazer isso, talvez a gente perdesse força na guerra, né? Então ela ia fazer falta de uma forma ou de outra. Mas não é aquela personagem que a gente fala, nossa, se ela morrer eu paro de assistir, né? Igual a gente fala do Daryl, igual a gente fala do Carl, do Rick, da Judith, da Michonne, da Meg, e assim vai, né? E então acho que não foi tanta emoção quanto deveria ser. Mas foi legal, deu uma tensãozinha pro episódio, a procura das armas e tal. E aí teve a Assembleia, e a Assembleia é muito legal, né? A Assembleia, pra quem não sabe, é aquele momento que o Rick falou que não tinha mais jeito e tal, que eles precisavam de encontrar as armas, que o Negan tava no comando, que não é mais o Rick não comanda ninguém, que o Negan comanda todo mundo, e o Negan faz o que quiser, e o Negan tá no poder, e o Rick tá caindo, o Rick tem medo e tudo mais e tal, e alguém vai morrer, né? A Olivia vai morrer se não acharem as armas e tal. E aí o pessoal começa a ficar se perguntando com quem que tá as armas, um olhando pro outro e tal. E é bem interessante também que o grupo de Alexandria não sabe mesmo o que tá acontecendo, não sabe mesmo quem é o Negan, cara. É um ponto bem legal. E aí o que rola é que uma pessoa que estava desaparecida da série há muito tempo, e que muita gente me perguntou nos comentários de vários vídeos, o Eric morreu? O namorado do Aaron tá morto? O que tá rolando com ele? Cadê o cara? Desapareceu. E aí ele apareceu outra vez. E achei legal que o Aaron... Quer dizer, que o Aaron estava dizendo pra ele que não era o momento ainda de perguntar isso. Ou seja, é um cara que tem uma mente bem boa, o Aaron, pra saber realmente não era o momento, cara, de perguntar sobre guerra, sobre briga, né? Sobre sair dessa.
E aí o Eric pergunta pro Rick, olha só, como é que a gente vai sair dessa mesmo se a gente achar as duas armas, cara? Como que a gente vai sair dessa? E o Rick diz pra ele, olha, não tem como sair dessa. E achei legal, por quê? Porque o Eric já mostra que ele está a favor de ter uma briga, de ter uma guerra, né, de certa forma. E como o Eric está, e o Eric e o Aaron são namorados e muito apaixonados e tudo mais, eu acho que se o Eric quiser brigar, o Aaron também vai brigar. Então já tem aí duas pessoas aptas para a guerra, de certa forma, né? Foi muito legal. A aparição do Eric de novo foi muito importante porque ele desapareceu durante muito tempo. Ele apareceu acho que na 5ª temporada, né? Desde lá, do macarrão com o Daryl, eu não vejo mais o Eric. Sumiu mesmo e foi muito bom ele ter aparecido outra vez. E aí o Rick diz que não tem saída e o Eugene fala que não tem nem todos estão lá e tal, mostra a Rosita na floresta. E aí a Rosita tem uma arma, e a Rosita pega um pente e vê se nesse pente tem arma, tem bala, e não tem bala pelo jeito. E ela vai levar a arma mesmo assim, né? Legal também, bem interessante, só que tem um ponto que a gente tem que debater também. O Spencer e a Rosita falam de sair pra procurar alguma coisa e tal, e pô, estão perdidos, totalmente perdidos, né? Só que tem aquele ponto, a galera tá achando que tem muito tempo ainda. E aí é quando o Negan chega. E quando o Negan chega, já faz aquela menção grande a HQ, né? Porquinhos, deixa-me entrar e tal. Muito legal, por sinal, parabéns MC, que tá ficando cada vez mais próxima aí da HQ na série, muito interessante isso, né, achei muito legal. E aí o Spencer é quem abre o portão, e esse ponto já é muito importante no episódio, que o Spencer já dá uma cagada geral, já fala quem é você, pelo amor de Deus. Olha só, a gente percebe durante o episódio que tá muito confuso em Alexandria, ninguém sabe de nada ainda, ninguém sabe quem que é o grupo que tá entrando lá e pegando as coisas deles, ninguém sabe quem são os salvadores e quem é o Negan. Ou seja, cara, será que foi tão lixo assim a chegada do Rick? Eles simplesmente chegaram, deitaram, dormiram durante 1 ou 2 dias no máximo, assim, e tal, sabe, cansados, mortos, e pumba, todo mundo agora tá feliz de novo, todo mundo tá tranquilo, não aconteceu nada, o Abraham e o Glenn não morreram, a Meg não está em Alexandria e tá tudo tranquilo, pô, por favor, né, cara, não é assim, tem que ter uma preparação, não é possível que o Rick não juntou todo mundo e falou, olha só, foi isso, o Negan é um cara assim, assim, assado, ele vai vir buscar isso, ele é violento e tal, tomem cuidado, o respeitem, porque o Spencer totalmente desrespeitou o Negan perguntando quem ele é. Pô, isso aí é pesado demais da conta, por favor, toma mais cuidado, Spencer, tá? Porque a gente tá percebendo também, o Spencer é um cara que a gente vai focar durante um momento aqui da análise, que ele tá se aproximando mais das HQs, e é bem interessante também isso. Talvez seja proposital da AMC, sabe? Mas eu achei um ponto negativo do episódio, foi que ele não mostrou pra gente a chegada do Rick e a chegada do grupo do Rick a Alexandria. Isso eu achei o ponto negativo, o grande ponto negativo pra mim foi esse, beleza? Bom, quando o Negan entra, né, pra dentro de Alexandria, o Rick e o Negan se encaram e tal. Legal, interessante. Parece que o Negan não tem um pingo de respeito pelo Rick, mas o Rick é obrigado a ter respeito pelo Negan. E obviamente isso aí já seria explorado, eu achei bem interessante também, é um ponto positivo. Que tá trazendo uma menção bem real, né, bem fiel ao que seria a realidade de um grupo que passasse por aquilo que o grupo do Rick passou nas noites anteriores. Foi bem interessante. Bom, outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que o Negan parece ter gostado da Rosita. Bom, é legal, porque o Negan ele não é um cara que desrespeita as mulheres assim e tal, beleza? Mas pode ser que em algum momento da trama a Rosita acabe indo pro lado dos Salvadores, não indo para participar, mas acabando sendo levada pelo grupo, alguma coisa assim, ou durante a guerra ela ataque e ela fique presa dentro do santuário, alguma coisa assim, no estilo. Pode acontecer, só uma possibilidade, viu galera? Não é uma coisa que vai acontecer, é real e tal. Só pensei nisso durante o episódio lá que eu tava assistindo, pensei nisso, não, talvez aconteça, mas acho que não. Outro ponto é que os salvadores, o Negan diz que os salvadores é que vão decidir o que levar. Ou seja, Rick, você não tem poder nenhum mesmo, fica quietinho, filho, na sua e aguarda. E também achei legal que o Negan proibiu o contato do Daryl com o Rick. Né? O Rick não pode nem dirigir a palavra ao Daryl. A gente vê também que o Daryl não está muito preocupado, o Daryl está realmente abatido e ele não sabe o que fazer. Então já é uma deixa muito grande para pensar, será que o Daryl vai virar um salvador, cara? O que será que vai acontecer, afinal de contas? Ou isso tudo é arrependimento, ou o Daryl tá ficando louco mesmo. Não dá pra ter muita certeza de nada. Mas é muito interessante a atuação do Norman Reedus, tá sendo muito legal, cara. Porque a gente não sabe o que tá rolando direito, tá aquele ar de suspense, aquele suspense no ar, sabe? Meu Deus, o Daryl tá ou não se convertendo aos salvadores, o Daryl vai ou não virar um Negan? Ou o Daryl vai querer vingança? O que tá rolando? Né? A gente vê que o Daryl tem bastante medo, na verdade, do grupo de salvadores, tem bastante respeito por eles. Medo não, respeito. Né? Ele quer, de certa forma, se manter vivo, vamos dizer assim. Apesar de que ele cause muita treta e ele diga que ele é o Daryl diante do Negan, eu acho que ele tem, de certa forma, um certo respeito e medo, né? Mas vai ser dialogado isso aí no final do episódio também.
Bom, achei interessante também que o Dee, né, o Dwight, tentou um contato com a Rosita e tal. E nesse momento eu já imaginei, pô, deve ser o Dwight que mandou a Rosita pra floresta. E realmente foi. O Dwight queria que a Rosita buscasse a moto e tal, né? A moto do Daryl. E ele sabia que a da Rosita sabia onde estava. Outro ponto interessante é que a Michonne parece que era sujo até o último, porque quando ele viu que ela estava atrás de uma arma, atrás de munição, ele se lembra com certeza que ele tinha armas, ele não fala pra ela que ele tinha armas, cara. Muito massa também. Ver que o Spencer realmente tá mentindo pra todo mundo, porque ela é amante dele, os dois têm relações, entendeu? E aí até dela ele esconde as coisas, então ele é realmente aquele cara bem sujo até o último mesmo, que é bem vigarista, vamos dizer assim. A gente vê o Rick preocupado e tudo mais, o Padre Gabriel sendo fiel, isso foi muito legal. O Padre Gabriel passou de um inimigo, de certa forma, para um amigo rapidamente. Foi muito massa, eu gostei muito. E eu gosto do Padre Gabriel, cara, por incrível que pareça, eu acho ele um personagem muito interessante, porque é um cara que é confuso. Ele consegue, o ator do Padre Gabriel consegue trazer pra gente todo aquele medo que a gente sentiria durante o apocalipse. Muito massa, cara. E aí a gente corta pra parte onde a Enid tá pedindo os balões e tal, e um cara meio que, de certa forma, assedia a Enid. É muito pesado isso. E já é um ponto em que o Carl pode ter raiva dos Salvadores ainda mais, certo? Porque o Carl tava vendo tudo. E o Rick achou as armas dentro da casa do Spencer e tudo mais, achou bebida e comida também, o que é muito tenso, porque tudo era controlado pela Olivia. A Olivia controlava a saída de comida e de armas. E o Spencer roubou o cara e escondeu no seu piso. Isso é muito chato, cara, de ver. A gente pode ver que o Spencer realmente é um vigarista e sujo. E aí o Rick achando isso e tal, ele sai da casa pra levar pro Negan, e o Negan pergunta quem causou a quase morte da Olivia, né? E o Rick diz que não importa, então o Rick já poupa, de certa forma, a vida do Spencer, talvez a vida do Spencer, porque o Negan não gosta de nego safado também, né, de certa forma. E o Spencer é safado. Eu acho que o Spencer merecia um soco na cara, tanto do Negan quanto do Rick, cara, porque ele é muito mala. E aí o Rick e o Negan conversando, o Rick vê a Michonne, pede 1 minuto, aí o Negan diz que não, o Rick pede por favor. E aí o Negan move seu coraçãozinho de gelo e deixa que o Rick vá falar com a Michonne. E lá o Rick resolve levar o rifle também pra o Negan. E a Michonne diz que não precisa e tal, que é inútil isso e tudo mais, mas o Rick quer levar o rifle, a gente percebe que é muito importante que ele leve. Ele levou o rifle para o Negan, pra quê? Não era necessário, aquele rifle não estava na contagem de armas e o Negan não ia nem perceber. Mas o Rick levou para poder ter mais um pouquinho de credibilidade com o Negan, ou seja, fazer com que o Negan confie nele mais do que ele já confia, né? Fazer com que o Negan veja que ele é um cara transparente, de certa forma, entendeu? Meio que ganhar a confiança do Negan. Foi bem legal também, uma atitude muito importante do Rick, que vai ajudar o grupo ainda. E aí, aquele momento que o Rick pede para que o Daryl fique e o Negan não deixa, né? E aí o Negan ainda fala que ele podia suplicar, mas o Daryl não fala nada. É um ponto muito legal também, por quê? Porque o Daryl não está se rebaixando nem um pouco ao nível que o Negan quer que ele se rebaixe. O Daryl se mantém firme diante de todas as escolhas e todas as decisões tomadas. Muito massa, cara. Pesado do Daryl. Então tem aquele momento que a gente pensa, pô, o Daryl pode ser um salvador ou não. O Daryl só tem a sua personalidade muito forte, ele não vai se corromper diante dessa situação, o que eu achei muito legal. E aí o Dee ainda fala pro Daryl, olha só, você pode ter ela de volta. É só dizer a palavrinha mágica, que no caso seria Negan, né? Acredito eu. Eu quero ser o Negan, alguma coisa do tipo, sabe? O que é bem legal também, e o Daryl não se corrompe mais uma vez, ou seja, o Daryl se mantém muito firme. É bem massa de ver. Tá tendo uma mudança muito grande no Daryl. Então se você não gostava do Daryl, achava ele um cara saturado já, acho que vai ter uma mudança bem legal que vai trazer ele de volta ativa na série, vai ser muito massa. E bom, a gente vê que o Rick realmente se rebaixou totalmente ao Negan, e aí ele pediu, falou obrigado o Negan ter vindo e tudo mais, o Negan fala obrigado a você e tudo mais, mamãe que ridículo. E aí o Daryl vai embora olhando pra trás, cara, olhando pro Rick. Eu achei bem legal isso, bem marcante no episódio também, um ponto bem interessante. Porque a gente vê que, de certa forma, o Daryl queria ficar, mas não pode, não tem como ficar. Então é bem legal também de se ver. E o ponto principal de toda essa análise que acho que pouca gente percebeu foi o vingança para saqueadores, lá no lado de fora de Alexandria, né? Misericórdia para os acho que piedosos, alguma coisa assim. Misericórdia para os necessitados, né? E vingança para os saqueadores. O que o Negan é? Um saqueador. O que os salvadores são? Saqueadores. E o que o Rick fez? Nada. Mas lá está a vingança. E vingança é algo... E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Doi, pessoal. O vídeo de hoje é bastante interessante, bastante longo também, então já vai pegando sua pipoquinha, seu suquinho e vem aqui assistir a análise do episódio 4 Service, que passou aí no dia 13, né? O último domingo, no caso, pra mim é ontem, tô gravando na segunda-feira e acho que sai hoje ainda, beleza? Então bora lá assistir.
e conferir mais ou menos o que rolou dentro desse episódio, de acordo com uma análise bem detalhada sobre o episódio. Bora lá! Bom, então vamos lá. O episódio começou com o Rick e a Michonne se levantando, né, acordando lá, mas eu achei muita sacanagem da parte da AMC, porque eles pularam um tempo aí, né, deram um salto temporal, que foi justamente o tempo que a gente queria assistir, que foi, meu Deus, eu acho que o episódio 2 vai ser sobre a Carol, o 3 sobre o Daryl e o 4 sobre a chegada do grupo do Rick em Alexandria, como é que eles chegaram, como é que reagiram, mas não teve isso, pulou. Foi uma grande sacanagem da AMC, do pessoal dos produtores, porque todo mundo estava esperando ver como é que ia ser a reação de Alexandria ao saber de tudo que aconteceu, a reação do Rick ao chegar lá e perceber que realmente ele tá na porcaria, né, já tá afundado e tal, que o Negan tá dominando eles, o que ia acontecer, mas não, pulou essa temporada, esse pedaço aí de tempo, e mostrou pra gente apenas como é que tá sendo a reconstrução deles e tal, né, foi bem sacanagem, tinha muita maldade dos produtores com a gente, porque a gente queria conferir qual que ia ser a reação do Rick, da Michonne, da Rosita, da Sasha, né, do pessoal que tava lá, do Carl, mas não teve isso. Então a Michonne se levantou e tal, pegou um rifle, o que já é um ponto muito interessante, a Michonne não usa rifles. Por que a Michonne tá pegando um rifle? Na análise que eu fiz do Sneak Peek, eu pensei que ela tivesse, sei lá, tramando alguma coisa, fazendo uma vigília para esperar os Salvadores chegarem, tentar um ataque, alguma coisa assim e tal. Porque não faz sentido a Michonne pegar um rifle, isso nunca aconteceu, quase. A Michonne raramente pega uma arma de fogo, ela sempre tá usando sua katana e tal, ela é muito boa com a espada, então não tem por que ela usar um rifle. E ela pegou o rifle. E jamais eu imaginaria que fosse para tentar caçar, para tentar, na verdade, treinar com o rifle. Então ela tava ficando em cima de um carro, né, no meio de um campo aberto, uma área aberta, tentando treinar suas habilidades com o rifle. Ela errava o tempo todo, ela era muito ruim com o rifle e tal. Porque não é uma coisa para ela. Mas para quem não sabe, nas HQs, quem faz o papel de atiradora do grupo e tem uma relação com o Rick e relação também com o Carl e com a Judith é a Andrea. A Andrea, que morreu pra gente já no The Walking Dead na série, mas ela tem a relação que a Michonne tá tendo com o Rick, e a Michonne, na verdade, tem uma relação com o Ezequiel, beleza? Já falei isso várias vezes em vários vídeos. Então, na verdade, o que rola é que a Michonne pode estar tentando assumir o papel da Andrea, mas isso não tá rolando, não vai rolar, eu acho, porque ela não tem habilidade nenhuma com o rifle, nenhuma mesmo, ela é 0 com o rifle, é péssima. E aí ela conseguiu ainda acertar um servo, né? Foi na cagada, mas acertou, foi ótimo, tudo bem. Levou alimento e deixou os Salvadores felizes, mas com o rifle Michonne desanima, filha, não dá. Eu acho que os pontos que ela tem que levar da Andrea pra ela, se for levar, é só a relação dela com o Rick, com o Carl e a Judith. No máximo é isso, porque com o rifle realmente não dá. Acho que com o rifle a gente tem outras pessoas boas, por exemplo, temos a Sasha, né, que é muito boa com o rifle. Temos a Rosita, acho que não, mas o Padre Gabriel pode ser um bom candidato a ser um bom atirador com o rifle, porque ele apareceu com o rifle durante o único ataque que ele participou e não foi aquela bosta, né? Ele conseguiu ainda eliminar o Salvador. Mesmo assim foi péssimo, né? Foi do lado assim, mas ele pode treinar e quem sabe ele seja importante com o rifle mais pra frente. No momento acho que é só a Sasha, né? A Michonne vai deitando, desanima, seu negócio é katana, filha. Tá bom, e aí a Judith aparece também, o que mostra que o Padre Gabriel foi ótimo no seu serviço, que era de proteger Alexandria, e a Judith ele realmente protegeu, nada de mal aconteceu a eles, nenhum zumbi invadiu, e a Judith tá bem, tá? Então foi o único momento que a Judith apareceu no episódio, foi esse, onde no começo o Rick pegava ela e tal, e dava bom dia e tudo mais, né? E bom, aí corta lá pro Eugene no portão, que eu já tinha analisado e já tinha pensado que ele realmente estaria no portão, mas eu não sabia que ele não abriria, pra mim seria ele, mas tudo bem. Ele ou o Rick, né? E na verdade eles estão confusos, eles não sabem o que dar aos Salvadores quando eles vierem, ou seja, não tem aquela história, tipo, por exemplo, a comunidade de Hilltop fornece mais alimento, né? Agora, a comunidade do Rick, como não tem alimento, não fabrica alimento, não tem armas suficientes e tal, não tem muito o que eles darem. Apesar de os Salvadores pegam o que querem, né? Mas eles tinham algo a oferecer, eles não sabiam o que oferecer. Então a Eugene ainda fala de um rádio, e acostumada a fazer vigílias, né? Todo dia ela fazia aquilo, por isso que ela tava daquele jeito, não é questão de armar um ataque não, ela realmente tava lá porque todo dia ela tava indo treinar com o rifle, né? Bom, o Negan humilhou o Rick, né? E depois o Negan foi maldito o suficiente pra dar a Lucille pro Rick segurar. E aí o Rick queria bater no Negan a qualquer custo, a gente vê a mão do Rick comichando e tal, o Rick com a cara de louco, falei, pô, vai dar na cabeça dele, mas não vai não. Na verdade eu não pensei isso, mas eu pensei na possibilidade, sabe quando você imagina, pô, seria legal se acontecesse, então, foi mais ou menos isso. E a gente vê o Padre Gabriel viajando legal, velho, chegando rindo, cara, que loucura é essa, Gabriel? Maneira, velho, tudo bem, tá, maneira. Achei muito interessante até, porque o Padre Gabriel era um personagem que o pessoal considerava inútil, e agora ele tá sendo muito útil, porque eu não sei se vocês perceberam, mas o que rolou foi que ele cavou covas falsas, cara, percebendo a presença do Negan. E já pensando na possibilidade do Negan perguntar pela Meg e tal, ele já cavou covas falsas para a Meg, uma cova falsa para a Meg.
O que foi muito legal. E aí depois eles foram lá pro cemitério onde tinha as covas e tal. E o Negan começou a falar da morte do Abraham e do Glenn e também da Meg, mas ele, da suposta morte da Meg, né? E ele falou que a Meg é um desperdício e tal, que coitadinha, passou por um momento difícil e tudo mais. E a gente pode ver que ele estava interessado na Meg, e isso foi ótimo. O Padre Gabriel fez uma coisa surpreendente e tá de parabéns, na verdade, viu? Muito bom, foi uma evolução muito legal do personagem, que passou de um inútil, de um cara que criticava o grupo, para um cara que agora tá ajudando o grupo de certa forma, muito, né? Porque se a Meg, se eles não falassem isso, o que iriam falar da Meg? A Meg tá em Hilltop. A Meg tá lá em Hilltop e tal. Aí o Negan já tem Hilltop no controle, ele ia lá atrás da Meg, pô. Ia pegar a Meg. Isso é muito interessante, o Padre Gabriel ajudou demais. E aí o Negan ainda culpou o Daryl pela morte do Glenn. Falou, olha, a morte do primeiro foi o que eu escolhi mesmo, mas o Ruivo, né? Mas a morte do japonês, o segundo, infelizmente, aconteceu porque o Daryl perdeu a cabeça e tudo mais. Aí foi muito legal, tá maltratando muito a mentalidade do Daryl. Muito perigoso isso pra mentalidade do personagem, tá ficando meio louco, né? E aí é quando eles ouvem um tiro, né? E aí a gente vê o Carl sendo loucão. O Carl pirado na maionese lá, e foi uma coisa muito legal, que foi o lado maligno do Carl sendo explorado, né? A gente sabe que nas HQs o Carl tem esse lado piradão e tal, o lado do mal, vamos dizer assim, o lado Carl mal, né? Onde ele é um cara que pegou os pontos negativos dos vilões, os pontos positivos dos vilões, que no caso são pontos negativos para os mocinhos, né? Que é a crueldade, a falta de medo, de receio, a explosão, ele explodiu, né, de certa forma, ele tá apontando a arma para dois salvadores, e aí o Negan chega e ele continua apontando e o Carl não abaixa a cabeça. Muito legal isso aí. A gente pode ver já uma deixa para a relação entre o Carl e o Negan, cara. Muito bom mesmo esse ponto. Porque foi uma coisa surpreendente, eu não pensei de forma alguma que eu veria isso em algum momento naquele episódio, tão rápido assim. A gente viu que o Negan vai falar com o Carl e o Carl escuta o Negan, e o Carl respeita o Negan, e o Carl não fica debatendo com o Negan. E o Negan também respeita o Carl de certa forma, ele não fala pra agredir, né? Ele não tenta agredir o Carl, é muito interessante mesmo, é um ponto em que pode ser levado, pode ser considerado para estabelecer a relação entre o Carl e o Negan, cara. Bem legal mesmo, a MC mandou bem. E aí o Negan, né, chega lá então no depósito de armas e tudo mais, e aí a Olivia tá lá, e o Negan ainda faz piadinha da Olivia e tal, né, que a Olivia cuida da comida e das armas, a Olivia é uma gordinha e tal, o Rick escolheu mal a pessoa pra cuidar da comida. Tal. Eu achei legal porque isso aí já aproxima o Negan das HQs do Negan da série, né, o Negan da série das HQs, que faz piadinha com tudo, piadinha bem suja por sinal, um cara bem imundo, né. E aí ele vai dizer pro Rick que ele vai deixar a comida. E de certa forma achei razoável, isso aí bastante interessante também. Que o Negan sabe que sem armas eles não conseguem muita coisa. Aliás, conseguem, né? Mas não é tão fácil quanto com armas, né? Não é tão fácil você caçar com uma faca, e sem o Daryl ainda mais, sem a besta do Daryl. Então não tem faca, não tem besta, não tem arma. Quer dizer, tem faca, né? Mas não tem besta, não tem arma, é bem complicado. E aí o Negan diz que vai deixar a comida e tal, e o Rick não abaixa tanto a bola nesse momento. Porque eu achei que foi mais por questão de moral mesmo. O Rick não ia assim, muito obrigado, senhor Negan, por ter deixado a comida. Eu achei bem interessante até. Bom, e aí a Rosita acha a moto e tudo mais, e o Spencer começa a culpar o Rick, dizer mal